Salve, salve pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma semana e mais um conteúdo da disciplina de filosofia e o tema da aula de hoje é o egoísmo. E nós já vamos começar a aula, já adiantando, começando pela definição do tema. Nós temos aqui a definição do egoísmo, né? Segundo o dicionário, o egoísmo é o quê? É um hábito ou atitude de uma pessoa em colocar seus interesses, opiniões, desejos, necessidades em primeiro lugar, né? Em detrimento ou não do ambiente e das demais pessoas com que se relacionam. Então, quando a gente fala ou reflete sobre a palavra egoísmo, ela nos vai trazer a seguinte resposta. Ela vai nos ensinar, vai nos mostrar que o egoísmo é o quê? É uma pessoa que pensa em si mesmo, que se coloca como centro das atenções, como se coloca como superior às outras pessoas. É como o texto aqui diz, né? Uma pessoa coloca seus interesses, opiniões, desejos e necessidades em primeiro lugar. Uma pessoa egoísta, ela é capaz de ajudar as pessoas com segundas intenções, a fim de se beneficiar e não ajudar porque deseja ajudar, porque se sensibiliza em ajudar as pessoas, né? O egoísmo, ele deixa a pessoa, podemos dizer, de forma cega em relação ao próximo, ao sentimento do próximo, à necessidade do próximo. Ela vai se colocar como objeto e como ser principal, né? Como uma pessoa em que as suas necessidades vêm em primeiro lugar. Ou seja, ela se preocupa somente consigo mesma. Tranquilo? Então eu quero trazer aqui 7 dicas de como reconhecer uma pessoa egoísta. E a gente vai começar pela primeira dica. Olha lá, uma pessoa egoísta, elas não presenteiam, né? Olha o que o texto vai dizer. Alegam falta de tempo. Então, a pessoa egoísta vai alegar o quê? Falta de tempo, ou usam a crise, né? A crise financeira, para não presentear em um aniversário, em uma data comemorativa de alguma pessoa, de algum conhecido, de algum familiar, de algum amigo, né? Então, mas na verdade, olha o que o texto vai dizer, mas na verdade tem dificuldade de gastar seu próprio dinheiro com o outro, a não ser que o retorno seja maior. Então, vou presentear uma pessoa para que no meu aniversário ela tenha a obrigação de me presentear também, né? Conseguem refletir sobre isso? Geralmente dão apenas uma lembrancinha de aniversário, às vezes algum presente que elas mesmas ganharam e não gostaram, ou fazem algo em casa com um custo quase zero, né? Elas adoram cartões, por exemplo. Estou trazendo aqui para vocês, pensei que tinha travado aqui a tela, até assustei, né? Estou trazendo para vocês essas dicas para nós refletirmos, para nós pensarmos sobre o que é ser e como identificar uma pessoa egoísta. Claro que uma pessoa egoísta não vai apresentar ou não irá apresentar todas essas 7 informações, né? Essas 7 características, mas muitas vezes nós lendo e observando essas características, a gente pode pensar, nossa, mas talvez eu sou assim. Será que eu estou sendo uma pessoa egoísta? Hoje está caindo o fone. Será que eu estou sendo uma pessoa egoísta? Né? Porque eu me vejo nesse texto, eu me vejo no que está dizendo aqui, nessas características. Então, o objetivo de nós vermos e lermos sobre essas 7 características é para que a gente possa refletir sobre a palavra egoísmo e como que o egoísmo está presente no ser, na essência, né? No indivíduo, nas pessoas. Tranquilo? Vamos para a próxima dica. As pessoas egoístas, elas procuram apenas por interesse. Fazem uma festa quando lhe procuram, né? Querem saber de tudo,
muitos elogios, mas em algum momento da conversa vai surgir o então deixa eu te perguntar uma coisa. Pode parecer que eles não gostam de ninguém, porém são capazes de amar, sim. Apenas não é o amor que os move, e sim o interesse. Então, uma pessoa egoísta muitas vezes vai procurar ou vai pedir ajuda de outras pessoas por interesse. Quando elas se veem ajudadas pela outra pessoa, elas simplesmente se desfaz, né? Dessa ligação com a outra pessoa. Ou então, por exemplo, ela vai procurar, vai estar próximo de uma pessoa, vai se aproximar de uma pessoa por interesse, mas se a outra pessoa não puder ajudar por alguma questão pessoal, ela vai ficar muito chateada e vai abandonar a amizade com a outra pessoa. A mesma coisa, por exemplo, eu estou aqui neste momento, aí eu tenho um amigo lá, o Joãozinho, é um exemplo, né? E assim, ele é muito meu amigo, eu sempre ajudo ele, né? Sempre quando ele precisa, eu estou ajudando, estou auxiliando ele, mas em um certo momento ele pede ajuda para mim e eu, na correria, com alguns problemas pessoais, eu não posso ajudar. Aí o Joãozinho, ao invés de entender a minha situação, a minha condição, ele se afasta, né? Deixa de ter amizade comigo só por causa disso. Só porque eu não pude em um determinado momento ajudar, né? Porque as pessoas egoístas, elas vão procurar as outras pessoas somente por interesse. Quando ela quer saber de algo, ou quando ela quer participar de algo, estar presente na vida de alguém, né? Elas estão em grande parte, ou em algumas partes, né? Por interesse. Terceiro, elas não colocam você nos seus planos. Querem estar em todos os momentos VIPs da vida, mas quando são elas que têm o passe, não se lembram de você. Então, por exemplo, como nós vimos aí na segunda característica, né, na segunda dica, as pessoas egoístas, elas procuram as outras pessoas por interesse. Por quê? Porque elas querem estar em todos os momentos, ela quer se mostrar, se aparecer, chamar atenção. Né? Quando elas precisam de alguém, elas procuram, porque elas querem se destacar. Mas quando elas têm o poder, quando as pessoas precisam dela, né? Quando ela pode ajudar as outras pessoas, ela nem vai se lembrar das outras pessoas, né? Ela só pensa nela, né? Não vai se lembrar muitas vezes de um amigo, de um colega. Talvez um amigo pense, poxa, né? Você nem chamou, você nem me convidou para o seu aniversário, você nem me convidou para uma reunião, né? Você nem me convidou para aquele momento. Uma pessoa egoísta, ela quer que você a convide, né? E quer que você dê o destaque a ela para que ela possa se aparecer, mas muitas vezes, no momento em que ela tem a oportunidade de estar convidando, chamando para participar de algo, ela vai esquecer, muitas vezes, a pessoa que em algum momento ajudou ela. Na quarta dica, uma pessoa egoísta, ela tem dificuldade de quê? Em ajudar. O lema do egoísta, segundo o texto aqui, é o seguinte, ó. O que ele faz para você, se fizer, é favor. O que você faz para ele é obrigação. Então, para uma pessoa egoísta, se por exemplo eu sou egoísta, né? Se eu fizer algo para alguém, eu estou fazendo um favor para você. É um favor. Mas se você fizer algo para mim, é a sua obrigação fazer isso. Olha aqui que o texto vai continuar dizendo. Então, não espere gratidão, mas saiba que eles jamais esquecerão aquele galho que quebraram para você.
Então, uma pessoa egoísta, ela vai te ajudar, né? Como se ela estivesse fazendo um favor, como se ela estivesse fazendo um favor, e lá na frente ela ainda vai te cobrar esse favor que ela fez. Ela não vai fazer porque ela se sentiu sensibilizada, porque ela tem uma amizade. Não, vai fazer por obrigação. E ela vai te cobrar por isso, né? Uma pessoa egoísta, ainda no texto, né? Uma pessoa egoísta exige o retorno, né? Que ela não consegue dar. Então, uma pessoa egoísta, muitas vezes, se, é, se ela não consegue dar atenção para uma pessoa, né? Uma pessoa egoísta, ela tenta dar atenção a uma pessoa. Ela tenta, mas ela não consegue dar atenção a essa pessoa. No entanto, ela quer que essa pessoa dê atenção para ela e consiga dar atenção para ela. Vamos supor aqui, tem uma namorada, né? Se eu fosse egoísta, se eu fosse uma pessoa egoísta, eu ia ter dificuldade de dar atenção, não iria dar atenção devida para ela, mas eu exigiria que ela desse atenção para mim. Uma pessoa egoísta age dessa forma. Olha a quinta dica. Elas são dissimuladas. Pessoas egoístas, segundo o texto, são pessoas pessoas egoístas, não querem sofrer as consequências do seu próprio egoísmo. Por isso, muitas vezes, sentem a necessidade de dissimular uma personalidade generosa. Elas também não apontam suas falhas porque não se importam que você continue errando. E os elogios são sempre positivos, a não ser que o egoísta também tenha um instinto de maldade a satisfazer. Então, uma pessoa egoísta, ela não vai se apresentar, né? Não vai apresentar sua personalidade egoísta em muitos casos. Uma pessoa egoísta, o que ela vai fazer? Ela vai passar uma personalidade generosa, uma pessoa boa. É claro que toda essa bondade ela vai cobrar de você mais à frente, né? Então ela consegue mudar a personalidade porque ela está atrás de alcançar algo de seu interesse. Olha a dica 6. Uma pessoa egoísta, elas não sabem escutar. Elas não têm tempo para as suas histórias, a não ser que ela tenha uma finalidade na vida deles. Também falta interesse em ouvir os seus problemas. Podem até fingir que escutam por interesse. Agora, se eles realmente prestarem atenção na sua reclamação, pode ter certeza que estão se satisfazendo com a sua dor. Então, uma pessoa egoísta, a gente percebe muitas vezes uma pessoa egoísta através da conversa. Por exemplo, eu estou aqui conversando com o Joãozinho e estou contando aqui a história do dia que eu aprendi a empinar uma bike. Aí tô contando aqui a história para ele. Eu tava lá na Praça da Bíblia, aí eu fiz isso, fiz aquilo, consegui empinar bike. Eu tô aqui contando uma história, só que o Joãozinho, que é uma pessoa egoísta, ele nem está prestando atenção no que eu estou falando, ele está pensando no que ele vai falar sobre ele. Então, quando eu terminar de falar aqui do meu momento, da minha experiência, de quando eu aprendi a andar de bike, empinar a bike, né? Ele vai falar o quê? Mas eu aprendi primeiro que você. Quando eu comecei a empinar bike, aí você viu? O Joãozinho já começou a falar dele. Ele não mostrou interesse na minha experiência, no que eu estava contando. Então você consegue perceber quando uma pessoa expressa um certo egoísmo em uma conversa, é quando ela demonstra que não tem interesse na sua conversa. E quando ela demonstra algum interesse, faz perguntas, né? Demonstra algum interesse na sua conversa, é porque ela tem um interesse por trás disso. Então, de certo modo, identificar uma pessoa egoísta é até difícil.
né? Porque como a gente viu na dica 5, né? Elas são dissimuladas, ela consegue passar, mudar a sua personalidade. Aqui no final do texto, a gente até já havia lido, né? Aqui na penúltima linha vai dizer assim, ó, pode ter certeza que estão se satisfazendo da sua dor. Por quê? Porque muitas vezes, quando uma pessoa egoísta, ela presta atenção no que a outra pessoa está falando, escuta o que a outra pessoa está falando, é porque pode ser que a outra pessoa esteja falando algo ruim que aconteceu com ela. E ela fica interessada naquilo porque aquilo satisfaz ela. Porque a dor do outro satisfaz uma pessoa egoísta. Porque o egoísta, ele quer se colocar como superior às outras pessoas, né? Quer ser melhor. Então, a dor do outro, para uma pessoa egoísta, faz a pessoa egoísta, se tornar superior naquele momento. Vamos para a última dica, né? Uma pessoa egoísta não consegue ver o outro feliz, seja a promoção no trabalho ou uma nota positiva, né? Uma nota máxima em um trabalho, em uma prova da escola, ou a viagem dos seus sonhos, né? Pode ter certeza que uma pessoa egoísta não gosta de ver o outro feliz, né? Já tá olhando lá no Instagram ou no WhatsApp, né? Ou então no grupo do WhatsApp, ou então nos status, né, das redes sociais e vê lá, ó, fulano de tal tá viajando, ó, tá viajando. E ela fica se remoendo de raiva ou de ciúmes ou de inveja por causa disso, né? E continuando no texto aqui, ó, e isso acontece simplesmente porque ele não quer ver você feliz. Uma pessoa egoísta não gosta de ver a outra pessoa feliz. Por isso, omitem informações ou dicas e são capazes de até deixar você cair. Tudo para dificultar a sua felicidade. E esta é a melhor razão para você viver longe dessa gente, né? Então, a pessoa egoísta, muitas vezes, quando ela vê uma oportunidade que ela pode compartilhar, ajudar as outras pessoas, ela acaba guardando só para ela, não ajudando, não compartilhando as informações, não dando dica, porque ela não quer ver a outra pessoa feliz. Ela só quer ver, ela só quer que ela ou ele se sinta feliz. E agora vamos ver uma história. Essa é uma história, sempre as histórias vêm assim, eu tento mudar, assim, sempre os personagens são animais, né? E eu tento mudar, coloco pessoas, mas dessa vez eu vou deixar uma história com animais, né? No caso, é a história do gato egoísta, né? Acompanhe comigo a leitura do texto. Nós vamos refletir sobre essa história. Era uma vez um gato egoísta. Tudo o que fazia era por amor de si mesmo. Nunca agia sem pensar no que lhe seria útil. Não dividia nada com ninguém. O que tinha era só seu. Até mesmo no dia em que salvou a formiguinha quase afogada no rio, não fez aquilo por ser bonzinho, mas para que pensassem que ele era um gato corajoso. Então, até a ajuda do gato, a formiga, foi por interesse, né? Para que as pessoas, para que os outros animais, os outros animais pensassem que ele era corajoso, né? Ou generoso em ajudar a formiga. O gato egoísta ganhou uma vez muitos litros de leite e não dividiu nada com seus outros amigos gatos. Aliás, até o seu amor ele não compartilhava com ninguém, com medo de um dia acabasse. Então, o que nós vimos hoje na aula foi muitas características, né, e reflexões sobre o ser indivíduo egoísta. E eu quero que vocês reflitam com base nesses textos, nessa explicação desse tema, nessa reflexão sobre esse assunto, sobre a palavra egoísta, sobre a palavra egoísmo. E muitas vezes a gente para pensar assim, talvez devido a algumas atitudes que nós temos,
E até eu analisando o texto aqui, eu fiquei pensando, mas será que eu mesmo estou sendo egoísta? Será que, olha, essa parte aqui do texto, ele não me é estranho. Ele fala comigo. Será que eu estou sendo egoísta? Né? Então, eu quero que vocês reflitam sobre esse assunto. Vou deixar aqui embaixo, né, na aula, o texto de apoio para vocês relerem. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, vocês saibam que vocês podem entrar em contato com o professor pelo WhatsApp. Estou à disposição para orientar. Se desejar e quiser que eu tire uma dúvida sobre algum ponto deste tema, desta aula, eu estou à disposição. Se precisar, eu regravo a aula. Estou aqui para ajudar. O fone está caindo, certo? Não fiquem em dúvida. Entre em contato com o professor, ok? Feliz Natal a todos e até a próxima.